Boa noite, caríssimos amigos. Aqui fala Cauê Lima, eu sou advogado. E esse vídeo vem na sequência de umas postagens que a gente chegou a fazer no nosso trabalho inicial na Consultoria Brasil, hoje Valente Lima Advogados. Uma questão que tem surgido muito é: meu familiar no Brasil pode vir me visitar agora, passar o Natal comigo? Bom, essa é uma resposta que requer muito desenvolvimento, então eu vou direto ao assunto. Primeiro, esse familiar presume-se que não tem uma autorização de residência. Porque se tem uma autorização de residência, aí, ou se tem um pedido de visto, isso são outros assuntos. Aqui é mesmo para o familiar que reside no Brasil e não tem nenhum documento que titule ou que autorize a residir em Portugal. Então é para o caso de um filho que tem um pai que reside no Brasil e que quer trazer o pai para passar o Natal em Portugal. Há possibilidade dessa pessoa entrar em Portugal? A resposta tem que ser muito clara com vocês. Existe possibilidade, mas é um processo muito difícil. É um processo difícil na medida em que há um conceito na lei que não é definido, que é um conceito de essencial. A legislação fala numa viagem por motivos essenciais e é difícil a gente clarificar o que é um motivo essencial. Tá? Por que um pai que vem visitar um filho em Portugal que estuda e tem o visto de estudos e já estuda há 2 anos aqui e não regressa ao Brasil é considerado essencial? Não há nada na lei que explicita se é ou não. Mas por experiência própria de casos que a gente tem no nosso escritório, foram considerados casos essenciais e puderam passar. Outros, de uma esposa que estava longe do marido, o marido também reside em Portugal, eles também não se viam, não foram considerados essenciais e teve que regressar. Então, a resposta de forma muito clara: existe essa possibilidade, mas antes de se comprar as passagens, de se planear essa vinda agora no final do ano, tem que ser muito bem pensado. Em termos de legislação, para que vocês compreendam também como é que o Estado pensa, como é que funciona. Então, nós temos essencial. Atenção que isso são medidas em tempos de Covid. Esse vídeo é feito em 15/11/2020. Portugal está no estado de emergência, então há uma série de restrições. Mas um diploma interessante que regula essa matéria é o despacho que vai aparecer agora. Deixa eu ver, que é o despacho número 112.031-A de 2020, publicado em 13/11/2020. E entre outras questões que esse despacho abriga, eu vou direto ao nosso assunto aqui para o vídeo também não se tornar muito longo. Então esse despacho também visa, no ponto 3, autorizar o tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal de todos os voos de países que não integram a União Europeia ou que não sejam países associados ao espaço Schengen, exclusivamente para viagens essenciais, sem prejuízo dos expostos números anteriores. Então, viagens essenciais. Como é que eu sei se a minha viagem é essencial ou não? A questão é essa, a gente não sabe. A gente presume e chegando em Portugal, no posto de fronteira, vai ser decidido pelo inspetor do CEF que calhar ou que corresponder na sua viagem. Então, número 4. Para efeito do disposto no número anterior, consideram-se viagens essenciais designadamente as destinadas a permitir o trânsito ou entrada ou saída de Portugal vamos para a linha B, nacionais de países terceiros, em viagem por motivos profissionais, de estudo, de reunião familiar, ou por razões de saúde ou por razões humanitárias. Então, motivos profissionais é claro, motivos de estudo é claro, motivo de reunião familiar, aqui é que é o problema. Aqui que quando eu falo que na lei não é claro, é sobre reunião familiar. O próprio CEF tentou clarificar essa matéria nessa publicação que faz aqui no seu site, Fronteiras Aéreas, conceito de reunião familiar. Só que infelizmente também não é clarificador.
certo? Então, a gente viu que há vários casos, trabalho, estudo, tudo mais, e isso está definido na lei, é fácil da gente saber se vai entrar ou não. Agora, se a gente vai para reunião familiar, que é o meu caso, é o meu pai, a minha esposa que está no Brasil, quer viajar para me encontrar em Portugal, aqui, nesse conceito, existem algumas lacunas, a palavra correta seria lacunas, e que vão ser decididas no momento de desembarque. Então diz assim, o início não seria aplicável nesse exemplo que eu estou desenvolvendo, seria então a partir de aqui. Se a situação não se enquadra no parágrafo anterior, o objetivo da viagem deve ter uma função ou necessidade essencial, devidamente comprovada. É o conceito de essencial que vai ser difícil a gente comprovar. Nesse aqui, o CF dá um exemplo de um casal. No caso de casais, deve em qualquer caso tratar-se de uma relação estável e duradoura. Para o efeito, serão avaliados todos os elementos que possam demonstrar o declarado, tais como evidências de visitas ou encontros regulares, viagens em conjunto, bens em comum, contas conjuntas, documentos nominativos remetidos para o mesmo endereço, entre outros. O que isso quer dizer? Isso é só um exemplo. Isso é apenas um exemplo do casal, mas pode também ser um pai que vem visitar um filho, pode ser também, como eu disse, um irmão que vem visitar aqui um outro irmão. O que a lei exige? Exige que seja fundamentado e comprovado. E depois, no momento, vai ser averiguado se vai entrar ou não. É aqui que, chegados aqui, nós temos duas barreiras. Primeiro é comprovar para a companhia aérea que eu me enquadro nesse despacho e que eu tenho o direito a viajar. Então, muito bem, eu consegui viajar. Chegando em Portugal, tem outra barreira, que é comprovar para o CEF que a minha situação se enquadra nesse caso. Aqui na parte final até diz assim, a decisão de autorizar o embarque é da exclusiva competência das companhias aéreas que na atual situação de pandemia irão solicitar no momento do embarque o comprovativo da realização do teste RT-PCR para o rastreio da infecção de SARS-CoV-2 com resultado negativo nas últimas 72 horas. Bom, isso está todo mundo sabendo. Então, é o que eu digo. Refaço a pergunta. O meu familiar que se encontra no Brasil, não tem autorização de residência, pode vir me visitar aqui? Pode vir passar o Natal? A resposta é pode, mas é um caso complexo e que envolve risco. A recomendação jurídica é que não é momento para se viajar, certo? Há como você viajar através de um visto. Mas o que a gente fala aqui é naquela isenção do visto, também popularmente conhecida por visto de turista, em que o cidadão brasileiro tinha 90 dias para estar em Portugal, prorrogáveis por mais 90 dias. Então muita gente, antes desse do Covid, comprava uma passagem, vinha, passava os 90 dias, ou passava um mês, regressava ao Brasil, perfeito. Tá? Agora a questão que se coloca é, eu tenho primeiro que está enquadrado nessa situação essencial. Eu tenho que... O que será essencial? Será que é ficar sem ver um filho durante 2 anos? Será que é ficar sem ver um irmão durante 3 meses? O que eu quero dizer com isso? Espero que vocês que estejam ouvindo consigam compreender. Não é claro o conceito de essencial, certo? Eu tenho que comprovar, está aqui, essencial. Necessidade essencial. Não é claro esse conceito de necessidade essencial. Eu tenho que comprovar, eu tenho que fundamentar, aliás, e comprovar, primeiro junto da companhia aérea e depois junto do CEF, que a minha situação se aplica nesse caso. Então, como a gente trabalha no direito com segurança, a recomendação é sempre de tentar evitar viagens nessa altura do ano. Depois é sempre alguém que vai dizer, não, mas eu consegui que minha mãe viesse, eu consegui... Nós também conseguimos que uma série de clientes tivessem os seus entes queridos nesse momento aqui.
Agora a questão é que também há casos que a pessoa faz o investimento da passagem, pisa em território nacional e depois não passa do aeroporto, tem que regressar. Então existe sim o risco. A lei é muito clara. Voltando aqui ao diploma, a lei quando refere a situações de onde é que está aqui? Ponto 3, ponto 4. A lei é muito clara na linha B. É permitida a entrada de nacionais de países terceiros em viagem por motivos profissionais. Ninguém vai contestar, de estudo e de reunião familiar. Quer dizer, aqui a reunião familiar é a única dificuldade que a gente tem. É que pode ser um conceito que o que é para você, enquanto requerente, enquanto interessado, passar o Natal com um familiar, que para você pode ser um bem essencial, um conceito essencial, para um inspetor que vai decidir no momento do serve, pode não ser. Né? Então nós temos essa dificuldade. Depois é de difícil impugnação, que nós podemos entrar com uma ação, enfim, com uma série de questões, com recurso, mas qual é o conceito de essencial no que toca a reunião familiar? Ainda mais no que toca o grau de parentesco, porque se calhar é mais fácil parecer essencial um pai querer ver um filho do que um tio em segundo grau querer ver o sobrinho. Eu quero fazer essa analogia. O que é o bem essencial? Efetivamente, a gente não sabe, não tem a certeza perante a legislação que existe nesse momento, na data em que é feito esse podcast. O que eu tenho transmitido para vocês são casos em que foram admitidos com fundamento na reunião familiar. O que eu me recordo mesmo do escritório foi um pai que veio ver o filho que encontrava-se estudando, certo? E uma esposa que quis ver o marido, uma foi recusada e a outra foi admitida. Tá? Casos semelhantes, certo? Portanto, não há essa uniformidade de decisões. Vai depender de várias questões. Portanto, a nossa recomendação é: tentem evitar as viagens nessa altura, uma vez que correm sim o risco de não ter a entrada autorizada em território nacional. Bom, contamos com vocês para o like, para fazer a subscrição, e até uma próxima. Um forte abraço e vamos nos vendo.